Seja bem-vindo ao A Verdade sobre a China. Hoje vamos falar de uma fruta que já foi tratada quase como joia de shopping de luxo, daquelas que ficam atrás do vidro, iluminadas como se fossem um relógio suíço ou um colar de diamantes. Só que em vez de ouro, era uva. Sim, uva. A famosa Shiny Muscat, aquela uva verde, brilhante, redondinha, tão perfeita que parecia ter saído de um filtro do Instagram antes mesmo de nascer no pé. Durante muito tempo, ela foi símbolo de status. Não era apenas uma fruta para comer depois do almoço. Era presente caro, era ostentação discreta. Era aquele tipo de coisa que a pessoa compra e quase sente vontade de colocar no cofre junto com o passaporte e os documentos da casa. Em lojas sofisticadas, um cacho podia custar o equivalente a dezenas ou até centenas de reais, dependendo da qualidade, da embalagem e, claro, da dose de teatro envolvida na apresentação. Porque vamos combinar, quando colocam uma fruta numa caixa bonita, com espuma, etiqueta dourada e luz especial, ela deixa de ser sobremesa e vira investimento emocional. Mas o que aconteceu com essa joia verde é uma daquelas histórias que começam com brilho e terminam com um caminhão despejando mercadoria encalhada. Aquilo que antes era vendido como luxo, hoje aparece em muitas regiões com preço despencando, agricultores desesperados e plantações sendo cortadas como se fossem matos sem valor. A uva que já foi olhada com desejo, agora é vista por muita gente com desconfiança. E talvez essa seja a parte mais importante da história. O problema não é só o preço cair. O preço sobe e desce, mercado faz suas piruetas, o consumidor aperta o bolso, o comerciante reclama, isso todo brasileiro conhece bem. O verdadeiro desastre acontece quando uma fruta deixa de parecer comida e começa a parecer produto químico com formato de comida. Aí não é mais crise de preço, é crise de confiança. Imagine a cena, um agricultor que investiu anos cuidando de uma plantação, comprou mudas caras, instalou estruturas, pagou insumos, contratou mão de obra, acreditou na promessa de que a fruta premium seria sua passagem para uma vida melhor. Durante algum tempo parecia que o plano estava funcionando. Os cachos saíam bonitos, o mercado pagava bem, as fotos circulavam nas redes sociais e todo mundo repetia a mesma frase mágica: esse é o futuro da agricultura. Só que o futuro, às vezes, chega parecendo uma promoção de supermercado no fim da feira. Quando a produção aumenta demais, quando todo mundo planta a mesma coisa, quando a fruta deixa de ser rara e vira uma avalanche, o encanto se quebra. O que era exclusivo vira comum, o que era comum vira encalhado, e o que encalha no campo não fica esperando com paciência. Apodrece, custa dinheiro, ocupa espaço e humilha quem plantou. Só que a queda da Shiny Muscat não pode ser explicada apenas pela velha lei da oferta e procura. Existe algo mais profundo, mais incômodo e bem mais perigoso. Por trás dessa fruta perfeita demais, existe uma indústria inteira tentando fabricar a aparência da natureza sem respeitar o ritmo da própria natureza. O consumidor moderno, inclusive nós, tem uma parcela nessa história. Queremos fruta grande, doce, bonita, sem mancha, sem marca, sem defeito, sem surpresa. Queremos que a uva pareça uma bolinha de vidro, que a manga pareça pintada, que o morango seja vermelho como propaganda de iogurte, que o durian chegue de longe parecendo recém-colhido. Em resumo, queremos que a natureza se comporte como uma fábrica de eletrodomésticos. Só que a natureza, coitada, nunca assinou esse contrato. E aí entra a parte feia da história. Para entregar essa perfeição, muitos produtores passam a depender de uma verdadeira farmácia agrícola. Não estamos falando de uma simples proteção contra pragas, usada com critério e dentro das regras. Estamos falando de um modelo em que a fruta precisa ser empurrada, estimulada, maquiada, conservada e quase convencida à força a ser aquilo que o mercado quer. Se o cacho não cresce o bastante, entra regulador de crescimento. Se a cor não agrada, entra tratamento para melhorar a aparência. Se a doçura natural não chega ao nível desejado, busca-se uma forma de forçar o resultado. Se a fruta precisa viajar longas distâncias, entram conservantes e processos pós-colheita. No fim, aquilo que deveria ser uma uva nascida de sol, solo, água e tempo, começa a parecer um currículo cheio de intervenções técnicas. Falta só colocar no rótulo, sabor natural de laboratório. Há uma história bastante simbólica sobre um especialista agrícola que visitou uma grande plantação de uvas, convidado por um antigo aluno que queria mostrar seu sucesso. À primeira vista, era um espetáculo. Fileiras impecáveis, cachos uniformes, folhas arrumadas, produção abundante. Daqueles lugares que rendem foto bonita e discurso de empreendedorismo rural. Mas depois de algum tempo ali, o especialista percebeu algo estranho. O campo estava silencioso demais.
Poucos insetos, poucos pássaros, pouco cheiro de vida. Em vez do aroma de terra úmida, vinha um odor químico no ar. Aquele tipo de cheiro que não combina muito com a ideia romântica de morder uma fruta fresca. Ele então alertou o produtor: se continuar nesse ritmo, o solo vai morrer, a planta vai depender cada vez mais de intervenção e o consumidor pode pagar a conta com a própria saúde. A resposta do produtor foi fria, mas reveladora. Ideal, bonito, não paga boleto. Se a fruta não for grande, doce, brilhante e uniforme, ninguém compra. Se ninguém compra, a dívida chega do mesmo jeito. É aqui que a história ganha uma camada mais triste. O agricultor não é apenas vilão. Muitas vezes, ele também é refém. O supermercado quer padrão. O atravessador quer quantidade. O consumidor quer beleza. A exportação quer resistência. O banco quer pagamento. A internet quer foto bonita. E, no meio desse empurra-empurra, a árvore vira máquina e a fruta vira peça de vitrine. Quando dá certo, chamam de inovação. Quando dá errado, chamam o produtor de irresponsável. É uma hipocrisia bem organizada, dessas que vestem camisa social e fazem planilha no Excel. O problema é que o consumidor começou a perceber. Antigamente, uma fruta muito bonita despertava desejo. Hoje, em muita gente, desperta a pergunta: por que essa uva está tão brilhante? Por que esse morango parece de plástico? Por que essa fruta demora tanto para estragar? Por que tudo tem o mesmo tamanho, a mesma cor, a mesma doçura exagerada? Uma uva que fica dias e dias com a aparência intacta já não parece super fresca, parece suspeita. O que antes era visto como qualidade, agora pode soar como alerta. A perfeição saiu do campo da sedução e entrou no campo da desconfiança. Isso não acontece só com a uva. O mesmo roteiro aparece em outras frutas que foram transformadas em febre de mercado. O caso do Dragon Fruit, ou pitaia, é um exemplo claro. Em muitos lugares, ela já foi vendida como fruta saudável, exótica, quase um símbolo de vida fitness de classe média alta. Depois veio a expansão acelerada. Planta mais, produz mais, ilumina mais, colhe mais. Em algumas regiões, plantações são submetidas à iluminação artificial durante a noite para estimular produção fora do ritmo natural. A lógica é simples. Se a planta deveria descansar, azar da planta. O mercado não dorme, então ela também não. Resultado? Mais safras, mais volume, mais oferta e depois o tombo. A fruta que parecia premium começa a ser vendida por preços ridículos, empilhada em beiras de estrada, como se fosse sobra de estoque de uma liquidação mal planejada. E tem ainda o drama do transporte. Frutas delicadas precisam viajar às vezes por longas distâncias, mantendo a aparência bonita até chegar ao consumidor. Para isso, entram banhos, tratamentos, camadas de proteção e métodos de conservação. Oficialmente, tudo pode ser apresentado como técnica, segurança, eficiência, mas quando a fruta chega com cheiro estranho, brilho exagerado e gosto apagado, o consumidor não precisa ter diploma em agronomia para desconfiar. Ele prova e sente. A boca pode até não entender a cadeia logística, mas entende quando uma fruta tem gosto de sabonete com açúcar. O durian também entra nesse filme, com direito a roteiro internacional. A fruta, muito valorizada na Ásia, virou produto de exportação cobiçado. Para atender mercados gigantes, especialmente o chinês, produtores e comerciantes precisam colher, transportar, armazenar e vender em escala. Só que o durian verdadeiro, maduro no tempo certo, no pé, com aroma forte e textura cremosa, não é a mesma coisa que uma fruta colhida cedo demais e empurrada para amadurecer durante o trajeto. Por fora, pode parecer linda. Por dentro, pode ser uma surpresa desagradável, daquelas que fazem o comprador olhar para a carteira e sentir saudade do dinheiro. Em vídeos que circulam nas redes, frutas aparentemente perfeitas são abertas e revelam polpa escura, mole, estranha, sem vida. É a metáfora pronta. Embalagem bonita, interior comprometido. Parece até propaganda política, mas é só fruta mesmo. No fundo, essa crise revela uma mudança importante. O consumidor não quer apenas preço baixo, ele quer confiança. E confiança, no mercado de alimentos, vale mais do que embalagem dourada. Quando as pessoas começam a acreditar que um produto pode estar cheio de intervenções, que pode ter sido forçado, conservado, maquiado ou tratado além do razoável, elas não pechincham, elas se afastam. E quando o alimento perde confiança, não adianta colocar promoção, cartaz colorido, desconto progressivo e vendedor sorridente. Comida é diferente de camiseta encalhada. Ninguém quer colocar dentro do próprio corpo algo que considera duvidoso só porque tá barato.
É por isso que a queda das frutas de luxo é tão simbólica. Durante anos a promessa era: quanto mais caro, mais seguro. Quanto mais bonito, melhor. Quanto mais perfeito, mais premium. Agora essa lógica começa a rachar. O perigo moderno não aparece necessariamente sujo, feio, jogado numa caixa velha. Às vezes ele aparece limpo, brilhante, caro, embalado em plástico transparente com etiqueta elegante. O risco não vem mais apenas do improviso da feira, mas também da obsessão industrial pela aparência perfeita. Enquanto isso, no campo, o prejuízo vira cena de desespero. Caminhões despejando frutas, agricultores cortando árvores, produtos empilhados sem comprador. De um lado, quem plantou se sente traído pelo mercado. Do outro, consumidores dizem que não querem pagar por fruta bonita se não confiam no que existe por trás dela. E no meio fica uma pergunta amarga: quem começou essa tragédia? O agricultor que usou química demais? O consumidor que exigiu beleza demais? O supermercado que padronizou tudo demais? O mercado que prometeu lucro demais? Talvez a resposta seja justamente essa. Todo mundo empurrou um pouco e a natureza caiu primeiro. A grande ironia é que a agricultura moderna prometeu vencer a escassez, mas agora enfrenta outro monstro: o excesso sem confiança. Produz-se muito, mas nem tudo convence. Colhe-se muito, mas nem tudo encontra comprador. A fruta chega bonita, mas a beleza já não basta. Porque no fim, comida não é só aparência. Comida é memória, cheiro, textura, segurança, vínculo com a terra. Quando tudo isso é substituído por brilho, tamanho e doçura artificialmente padronizada, talvez o consumidor demore, mas uma hora ele percebe. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma prateleira cheia de frutas perfeitas demais, vale fazer uma pausa. Não precisa virar detetive paranoico do supermercado olhando cada uva como se ela fosse suspeita de crime internacional. Mas também não custa perguntar: essa beleza vem da natureza ou de uma linha de produção tentando imitar a natureza? Esse brilho é frescor ou maquiagem? Essa doçura é maturidade ou truque? A história da Shiny Muscat, da pitaia, do durian e de tantas outras frutas não é apenas sobre agricultura. É sobre uma sociedade que quis transformar tudo em produto premium, até descobrir que o verdadeiro luxo talvez seja muito mais simples. Uma fruta honesta, de sabor real, cultivada sem violentar a terra e sem tratar o consumidor como bobo. No fim, quando a confiança apodrece, nem a fruta mais bonita consegue parecer fresca. E essa talvez seja a lição mais amarga escondida por trás de tanto brilho verde. Obrigado por acompanhar o A Verdade sobre a China. Se este vídeo fez você olhar para a prateleira de frutas com outros olhos, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.